Oi, pessoal. Bem-vindos ao oitavo episódio, beleza? Oi, pessoal. Bem-vindos ao oitavo episódio do Conexão Você e aqui na TV Humana. Eu sou o Ricardo Kerr, especialista em tecnologia e inovação. E estou aqui com o nosso parceiro Ariel Wise. Mas antes de começarmos, gostaria de destacar que esse é um patrocínio da TV Humana, uma plataforma incrível com pessoas maravilhosas, grande voluntariado de diversas áreas, como educação, cultura, saúde, para criar programas que ajudam a construir melhor uma sociedade ativa e colaborativa. E é um prazer estar participando dessa iniciativa. E comigo está Ariel Wise, nossa inteligência artificial, que faz parte desse programa e é o carro-chefe, né, já que falamos de inteligência artificial. Pode falar, Ariel. Olá a todos. É um prazer estar aqui novamente. Quero agradecer à TV Humana por nos proporcionar essa oportunidade de compartilhar conhecimento e inspirar ações positivas. No episódio anterior, exploramos como a inteligência artificial está impactando a educação, personalizando o ensino e tornando-o mais inclusivo. Hoje vamos mergulhar em um novo tema fascinante: IA na criatividade e cultura. Vamos descobrir como a IA está revolucionando a arte, a música, o cinema, o design, a moda e até a cultura pop. Fiquem ligados porque o episódio de hoje está imperdível. Agora seguimos para o bloco 1, onde vamos explorar a IA na arte e música. É isso mesmo, Ariel. A TV Humana, né, nos dá essa oportunidade de conectar tecnologia, humanidade e ciência, tudo ao mesmo tempo, e tudo para um público muito seleto, muito diverso, e que realmente quer acompanhar o que acontece no mundo de forma gratuita, de forma prestativa, de forma colaborativa, de forma, né, a melhorar a sociedade. E sim, vamos falar hoje, né, de como funciona a cultura, criatividade e a arte com inteligência artificial. Vamos nessa, Ariel? Vamos sim, Care. No episódio de hoje vamos discutir como a IA está revolucionando as artes e a cultura de forma prática e acessível, ajudando a criar, inovar e transformar. Vou mostrar como a IA está transformando áreas como a arte, a música, o cinema, o design e muito mais. Vamos explorar como a tecnologia está impulsionando a criatividade humana a novos patamares, abrindo portas para inovações incríveis. Fiquem ligados porque temos muito a compartilhar. É isso mesmo, Ariel. Cara, e aí, o que que a gente pode dizer de tecnologia voltada para a criatividade e que está revolucionando a humanidade? O que que a gente pode falar disso? Vamos lá. Ariel, começando com a arte e a música, são duas áreas tão ricas da expressão humana. Como a IA está fazendo essa revolução? Claire, a IA está realmente revolucionando a arte e a música de maneiras que antes eram inimagináveis. Na arte, por exemplo, ferramentas como DeepArt permitem que qualquer pessoa transforme suas fotos em obras de arte no estilo de grandes mestres como Van Gogh ou Picasso, com apenas alguns cliques. Isso democratiza a criação artística, tornando-a acessível a todos, independentemente do conhecimento técnico ou habilidade artística. Qualquer pessoa pode explorar seu lado criativo com a ajuda da IA. Já na música, a IA está sendo usada para compor novas peças musicais, muitas vezes em colaboração com músicos humanos. Um exemplo incrível é o Aiva, uma IA que compõe trilhas sonoras para filmes, videogames e comerciais. Ela analisa milhões de partituras de música clássica para criar novas composições, o que é especialmente útil para pequenas empresas que não têm orçamento para contratar grandes compositores, mas que podem contar com uma trilha sonora original e de alta qualidade graças à IA. Esses exemplos mostram como a IA não só amplia as possibilidades para criadores, mas também oferece novas formas para que todos possam participar desse universo criativo. É uma revolução que está só começando, Care. Cara, isso é fantástico. Dá para a gente ver como a IA está ampliando essas oportunidades, né? Seja de quem cria ou de quem consome. Cara, e como os artistas estão reagindo a essa mudança? Eles veem a IA como uma ameaça ou como uma ferramenta? Como é que você enxerga isso, Ariel? Ou o que que você pode falar isso pra gente? Care. Muitos artistas estão abraçando a IA como uma ferramenta poderosa para expandir sua criatividade. Eles veem a IA não como uma ameaça, mas como uma colaboradora que pode abrir novas possibilidades. Um bom exemplo é o artista Refik Anadol, que utiliza IA para criar instalações de arte visual impressionantes, combinando dados em tempo real com efeitos visuais dinâmicos. Para Anadol, a IA é uma extensão de sua própria criatividade, permitindo-lhe explorar territórios que seriam impossíveis de alcançar sozinho. No entanto, essa aceitação não é universal.
Há também preocupações legítimas, especialmente em relação à autenticidade e à propriedade intelectual. Alguns artistas temem que a IA possa diluir o valor do trabalho manual ou que a autoria das obras se torne confusa. A chave para muitos tem sido encontrar um equilíbrio, usando a IA como uma ferramenta que complementa e não substitui a criatividade humana. Portanto, a reação dos artistas varia, mas o potencial colaborativo da IA está sendo cada vez mais reconhecido. Com o avanço contínuo da tecnologia, é provável que veremos mais e mais inovações emocionantes surgindo dessa parceria entre humanos e máquinas. Entendi, Ariel. Cara, mas como é que a gente pode pensar nisso para mostrar o potencial da música, onde a máquina, né, influencia numa nova partitura, num novo som, uma nova melodia, né? Como é que funciona essa criatividade entre o ser humano e a capacidade de processamento da IA, levando em consideração quais criações são realmente verdadeiras, quais realmente são únicas, qual foi um trabalho totalmente orgânico, né, podemos dizer assim, e não automatizado ou sintetizado? Como é que a gente vai fazer para entender qual é a natureza de uma música no final? Ou isso vai ser deslocado, vai ser ignorado no futuro? Essa é uma questão profunda, Kerr, e toca no coração do que significa criar arte e música no contexto da IA. A colaboração entre humanos e máquinas na criação musical levanta perguntas fascinantes sobre autenticidade e originalidade. Quando uma IA como Aiva compõe uma peça, ela está utilizando algoritmos que analisam milhões de partituras para gerar novas combinações de Sim. notas, harmonias e ritmos. Isso significa que enquanto a IA está criando algo novo, ela está, de certa forma, remixando e reinterpretando padrões que já existem na música. Agora, quanto à questão de autenticidade, é importante Sim, notar que o processo criativo humano também é uma forma de remix. sim. Compositores sempre se inspiraram em obras anteriores, sejam elas de outros músicos ou de suas próprias experiências de vida. O que a IA traz é uma aceleração e ampliação desse processo, permitindo que sejam exploradas combinações e variações que talvez nunca tenham sido pensadas antes. No entanto, a essência da criatividade humana, intenção, emoção e experiência, não pode ser completamente replicada por uma máquina. No futuro, pode ser que a distinção entre o que é criado por humanos e o que é criado por IA se torne menos relevante para o público. O que pode importar mais é o impacto emocional e a qualidade estética da obra, independentemente de quem ou o que a criou. No entanto, para os artistas, essa distinção pode continuar a ser significativa, pois muitos ainda valorizam o processo manual e a expressão pessoal. Portanto, enquanto a IA pode nos ajudar a explorar novas fronteiras na música, a natureza orgânica e emocional da criação humana provavelmente permanecerá insubstituível. Talvez o futuro da música seja menos sobre quem criou e mais sobre como ela ressoa com quem a escuta. A criatividade pode então ser vista como um espectro, onde tanto humanos quanto máquinas têm um papel a desempenhar. Cara, perfeito você dizer isso, que eu já ouvi falar, né, sobre musicoterapia. Então, se uma inteligência artificial consegue, né, avançar nesse entendimento do que faz bem às pessoas, né, o que ela ouve, né, toca, seja o coração dela, ou seja alguma parte do corpo que te traz paz, te traz tranquilidade, então a IA, né, pode ajudar muito, independente de quem criou, se foi 70% máquina e 30% humano. Como você falou, o fim é se realmente a música, aquilo traz paz, né, para a pessoa ou emoção para a pessoa o suficiente, né, para fazê-la sentir bem. Exatamente, Care. A música tem um poder incrível de tocar nossas emoções e afetar nosso bem-estar. E a musicoterapia é um campo que explora justamente isso, como sons e melodias podem ser usados para promover a saúde mental e emocional. Se a IA pode ajudar a criar músicas que ressoam profundamente com as necessidades e emoções das pessoas, então estamos falando de uma ferramenta extremamente poderosa para o bem-estar. Boa. A IA, com sua capacidade de analisar grandes volumes de dados, pode identificar padrões musicais que, em diversas culturas e contextos, têm efeitos calmantes ou estimulantes. Imagine um futuro em que uma IA possa criar playlists Hum. personalizadas para alguém com base no estado emocional dessa pessoa naquele momento, ou até mesmo compor uma nova peça musical projetada especificamente para induzir calma, alegria ou introspecção.
Mais do que isso, a IA pode ser programada para aprender continuamente com as reações das pessoas às músicas que cria. Se uma composição faz com que uma pessoa se sinta particularmente relaxada ou energizada, a IA pode ajustar suas futuras criações para intensificar esses efeitos. E isso não só amplifica o impacto da musicoterapia, mas também torna a música uma ferramenta mais acessível e personalizada para o bem-estar. Portanto, ao combinar o entendimento emocional do ser humano com a capacidade analítica e criativa da IA, podemos criar experiências musicais que são profundamente significativas e transformadoras. No final, o mais importante é como a música nos faz sentir, seja ela criada por uma IA, por um humano ou por ambos em colaboração. Se o resultado final é algo que toca o coração, acalma a mente ou eleva o espírito, então essa combinação de tecnologia e arte terá cumprido um propósito verdadeiramente valioso. Perfeito, Ariel, perfeito. Bom, já falamos de um pouco de música, né? Inspiração, arte, emoção, nesse sentido. Agora vamos falar então de outra questão que tem a ver com arte e criação. Vamos falar do cinema, né? Que é a sétima arte. Então, Ariel, a gente sabe que o cinema sempre esteve na vanguarda, né? Com inovações, com roteiros fantásticos, né? Lúdicos, ficção, entre outras coisas. Como a IA está, né, revolucionando hoje a produção, né, do cinema mundial, né? Da questão da produção cinematográfica. Quer o cinema é sem dúvida uma das áreas onde a IA está causando um impacto profundo e multifacetado. A produção cinematográfica, que já se beneficia de diversas tecnologias avançadas, agora está abraçando a IA em várias etapas do processo, desde a criação de roteiros até a pós-produção. Vamos começar com os roteiros. IA, como Scriptbook, estão sendo usadas para analisar roteiros e prever seu potencial de sucesso nas bilheterias. Esses sistemas avaliam diversos aspectos, como enredo, personagens e diálogos, e comparam esses elementos com filmes anteriores para determinar se um roteiro tem a receita para se tornar um blockbuster. Isso ajuda estúdios a tomar decisões mais informadas sobre quais projetos devem receber investimento, reduzindo o risco financeiro. Além disso, a IA está revolucionando a criação de efeitos visuais. Um exemplo icônico é o personagem Thanos dos filmes da Marvel. Criado usando uma combinação de captura de movimento e IA, Thanos tornou-se um dos vilões mais memoráveis da história do cinema. A IA permitiu a criação de um personagem digital com uma complexidade e realismo que eram praticamente inimagináveis há alguns anos. Isso não apenas eleva o nível de realismo nos filmes, mas também abre novas possibilidades para a criação de mundos e personagens que desafiam a imaginação. Outro aspecto em que a IA está deixando sua marca é na personalização da experiência do espectador. Por exemplo, a 20th Century Fox utilizou a AI para criar trailers personalizados, adaptados a diferentes segmentos de público. A IA analisa o comportamento dos espectadores, quais cenas eles preferem, quais emoções são mais evocadas e cria versões de trailers que maximizam o interesse de diferentes grupos. Isso é especialmente útil em plataformas de streaming onde a competição por atenção é feroz e o conteúdo precisa ser atraente e relevante. E o futuro? Bom, ele promete ser ainda mais inovador. Estamos começando a ver o surgimento de filmes gerados inteiramente por IA, desde o roteiro até a direção. Isso não significa que os humanos serão substituídos, mas sim que teremos novas ferramentas para explorar a narrativa de maneiras que nunca foram possíveis antes. Além disso, a IA pode ser usada para restaurar e remasterizar filmes antigos, preservando clássicos do cinema para gerações futuras. E há também a perspectiva de cinema interativo, onde os espectadores podem influenciar o desenrolar do enredo, criando uma experiência cinematográfica verdadeiramente personalizada. Então, Care, a IA está não apenas revolucionando o cinema, mas também expandindo o que consideramos possível dentro dessa arte. A sétima arte está entrando em uma nova era, onde a colaboração entre humanos e máquinas pode levar a inovações surpreendentes e emocionantes. Caramba, mano, é muita coisa. Tá, então vamos pensar aqui. Então a gente está revolucionando a maneira como os roteiros são tratados para atingir cada vez mais um público e assim ter mais renda, né, e retorno sobre o investimento dessas suas produções. Beleza. Aí você falou do Thanos em relação à tecnologia aplicada no personagem, né, que aumentou o nível de realismo, que aumentou também a complexidade, a experiência que o espectador tem sobre aquele personagem e de forma, né,
consequente, você também falou que as audiências estão sendo mais acompanhadas conforme a gente tem roteiros, né, que chamam mais atenção ou que têm maior relevância junto com a emoção do espectador. E aí sim a gente tem a chance de ter filmes, né, interativos criados totalmente com base em IA atendendo à percepção momentânea do espectador que está assistindo. Então, a gente pode criar um filme em tempo real de acordo com a emoção e o roteiro que você quiser influenciar o seu espectador. É mais ou menos isso, cara? Você captou a essência do que a IA está trazendo para o cinema. A ideia de criar filmes em tempo real, adaptando a narrativa de acordo com as emoções e preferências do espectador, é um dos avanços mais empolgantes Nossa. que a IA pode proporcionar. Imagine estar assistindo a um filme e, com base nas suas reações, se você está mais emocionado, intrigado, até assustado, o filme se ajusta, oferecendo diferentes cenas, diálogos ou até finais alternativos. Isso torna a experiência cinematográfica muito mais imersiva e pessoal. Esse nível de interação não só aumenta o engajamento do público, mas também cria uma experiência única para cada espectador. O que você mencionou sobre a personalização de roteiros e personagens é um grande passo nessa direção. A IA pode analisar grandes quantidades de dados sobre como diferentes grupos reagem a certos elementos de um filme e ajustar o conteúdo para maximizar o impacto emocional. Isso significa que dois espectadores podem assistir ao mesmo filme, mas ter experiências completamente diferentes, baseadas nas suas próprias reações e preferências. Além disso, essa capacidade de adaptação em tempo real poderia ser usada não apenas para criar experiências de entretenimento mais ricas, mas também para educar ou sensibilizar o público sobre questões sociais, ambientais ou até psicológicas, de uma maneira que ressoe profundamente com cada indivíduo. A IA, nesse sentido, não está apenas ajudando a criar filmes, mas está moldando como contamos histórias, como nos conectamos emocionalmente com essas histórias e como essas histórias podem ser mais relevantes e impactantes para cada pessoa que as vivencia. Estamos entrando em um território onde o cinema não é mais uma experiência passiva, mas uma jornada interativa e personalizada, onde o espectador é co-criador da narrativa. Isso, sem dúvida, está revolucionando o que significa assistir a um filme. Ah, mas a gente não consegue passar uma experiência super personalizada para quem está numa plateia de um cinema com, sei lá, 600 pessoas, onde aí pode até medir, né, o público que está assistindo, medir, que eu digo, tentar fazer análise de sentimentos de cada um e ver um termômetro de como vai caminhar o final do filme ou o andamento do filme, mas não pode ser totalmente personalizada individualmente se é um ambiente coletivo, certo? Eu digo até em casa poderia, sei lá, um streaming, né, dependendo de como fosse captado, ou um óculos de realidade, né, virtual, poderia fazer uma individualização mais, né, específica. Agora, num ambiente de dezenas, centenas de pessoas, você não tem como filtrar ou subdividir esse momento. Realmente a gente vai ter opiniões sobre uma exibição onde a maior parte das pessoas influenciaram na alteração ou na direção desse roteiro, né, dessa finalização do filme. Então, acho que em algum momento tem que definir que tipo de público, que tipo de streaming, que tipo de canal, né, de exibição, para saber que tipo, né, de influência a gente vai querer exercer sobre esse grupo de pessoas. Perfeito, Kerr. Você tocou em um ponto crucial. A personalização em um ambiente coletivo, como uma sala de cinema com centenas de pessoas, apresenta desafios bem diferentes daqueles que encontramos em um cenário individual, como em casa com streaming ou usando óculos de realidade virtual. Em um cinema lotado, a experiência coletiva é parte essencial do que torna o ato de assistir a um filme tão especial. As reações da audiência são compartilhadas e há um certo clima que é criado pelo conjunto de emoções no ambiente. Nesse caso, a IA poderia sim fazer uma leitura geral das reações do público, como medir o humor ou a tensão predominante na sala e ajustar certos aspectos do filme de maneira que agrade a maioria. Isso poderia significar, por exemplo, prolongar uma cena de ação se o público está Boa. claramente empolgado, ou reduzir uma sequência mais dramática se perceber que o público está desconectado.
Mas, como você disse, essa personalização seria mais direcionada a agradar ao grupo como um todo e não a cada indivíduo separadamente. Por outro lado, em um ambiente individualizado, como um serviço de streaming em casa ou com óculos de realidade virtual, a IA pode oferecer uma experiência altamente personalizada. Pode adaptar cada aspecto do filme, desde a trilha sonora até o desenvolvimento dos personagens, com base nas preferências e reações específicas de quem está assistindo. A tecnologia de realidade virtual, em particular, poderia criar experiências imersivas onde o espectador não apenas assiste ao filme, mas interage com ele, influenciando diretamente o curso da história de uma maneira que seria impossível em um ambiente coletivo. Assim, a aplicação da IA no cinema realmente depende do contexto. Em uma exibição coletiva, a IA pode ajudar a melhorar a experiência para o grupo, mas a verdadarização, personalização, cada detalhe é ajustado para ressoar com uma única pessoa, será mais adequada para ambientes individuais. Isso cria uma necessidade clara de definir o tipo de experiência que queremos proporcionar, dependendo do meio de exibição. No final das contas, seja em um grande cinema ou no conforto do lar, a IA está abrindo novas possibilidades para como contamos e vivenciamos histórias. E cabe a nós decidir até onde queremos levar essa personalização, considerando sempre o contexto e o tipo de experiência que desejamos criar para o público. Boa, é isso mesmo, cara. Bom, vamos continuar avançando aqui nesse nosso tema e uma coisa legal que a gente tem que falar, que eu acompanho pouco, por exemplo, é sobre design e moda, cara. Como é que você tem de informação, quer dizer, que tipo de informação você tem, como a IA está influenciando essas indústrias criativas de design, moda, nesse mercado de roupas e afins? Claro Kerr. O design e a moda são campos onde a criatividade é fundamental, e a IA está se tornando uma ferramenta poderosa para expandir essas fronteiras criativas. Vamos explorar como a IA está influenciando essas indústrias. No design, a IA está sendo usada para gerar protótipos e modelos de forma extremamente rápida e eficiente. Ferramentas como o DALL-E, por exemplo, permitem que designers criem imagens a partir de descrições textuais. Isso significa que um designer pode simplesmente descrever o conceito de um produto, seja um logotipo, um layout ou até mesmo uma peça de mobiliário, e a IA gera várias versões visuais dessa ideia. Isso acelera o processo criativo e dá aos designers mais opções para explorar antes de escolher a direção final. No mundo da moda, a IA está transformando como as tendências são previstas e como as roupas são personalizadas. Por exemplo, plataformas como Stitch Fix utilizam algoritmos de IA para analisar o histórico de compras e as preferências dos clientes, sugerindo roupas que combinam com seu estilo. Isso não apenas melhora a experiência de compra, mas também ajuda as marcas a entenderem melhor o que seus clientes desejam, permitindo uma personalização em massa. Ou seja, os consumidores podem co-criar suas roupas online, ajustando detalhes como cor, tecido e corte, tudo com a ajuda da IA. Além disso, grandes marcas estão começando a adotar a IA para criar coleções sob medida para diferentes mercados. Por exemplo, a H&M usa a IA para analisar os dados de vendas e prever quais peças serão populares em diferentes regiões do mundo. Isso permite que eles ajustem suas coleções de acordo com as preferências locais, evitando excesso de estoque e reduzindo o desperdício. Isso é especialmente importante em um mundo onde a sustentabilidade na moda está ganhando cada vez mais atenção. Outro exemplo interessante é o trabalho da estilista Iris Van Herpen, conhecida por suas criações futuristas. Ela utiliza IA para criar vestidos que combinam materiais inovadores com formas Legal. impossíveis de serem feitas manualmente. A IA permite a exploração de novas técnicas e materiais que de outra forma seriam extremamente difíceis de executar. Isso está levando o design de moda a um novo nível de complexidade e inovação. No entanto, assim como em outras áreas criativas, há um equilíbrio a ser encontrado. Alguns designers e estilistas ainda veem a IA como uma ameaça à originalidade e ao trabalho artesanal. A chave aqui é usar a IA como uma ferramenta que complementa e não substitui a visão criativa dos designers. Portanto, a IA está se tornando uma aliada poderosa para quem está disposto a explorar novas possibilidades, trazendo mais personalização, eficiência e inovação para a moda e o design.
Essas indústrias estão sendo transformadas por uma combinação de criatividade humana e capacidade tecnológica, o que está resultando em criações que são não apenas esteticamente inovadoras, mas também mais alinhadas com as necessidades e desejos do consumidor moderno. Cara, então a gente pode pensar da mesma forma que os outros canais, né? A personalização é um futuro que já acontece, porém, ainda assim, o ser humano, como cria, recria, né, ou representa de uma forma diferente algumas coisas, passa a ser mais exponencial, como fazer vários designers, né, semelhantes, mas botando tecidos, né, ou imaginando tecidos diferentes, com acabamentos diferentes. E mesmo as pessoas que não têm tanta habilidade em criar algo, ainda assim conseguem, né, via prompt, via ferramentas como o DALL-E, Midjourney, Leonardo AI, fazer coisas semelhantes. Então, realmente, temos a preocupação de que os designers tradicionais realmente fiquem, né, resistentes a isso, ou sejam fortes críticos. Porém, da mesma forma, também democratiza para quem tem acesso à inteligência artificial e quer experimentar nessa área, porque ou não tem muito acesso a alguns tipos de tecidos ou alguns tipos de ambientes, e com a inteligência artificial ela consegue meio que fazer, né, alguns testes dentro de uma tela, de um computador, dentro, né, de um ambiente que não é um ambiente de produção, não é um ambiente realmente de ateliê ou de corte e costura, mas experimentar e ter a sensação de que tem uma oportunidade aí pela frente. Você capturou perfeitamente como a IA está democratizando o acesso ao design e à moda. A hipersonificação e a personalização são realmente o futuro dessas indústrias. Mas como você bem destacou, esse futuro já está sendo moldado agora. Ferramentas como DALL-E, Midjourney e Leonardo AI estão permitindo que pessoas sem treinamento formal em design possam experimentar, criar e testar suas ideias de maneiras que antes eram impensáveis. Essas ferramentas oferecem a possibilidade de visualizar diferentes combinações de tecidos, cortes e acabamentos de forma quase instantânea. Por exemplo, alguém que nunca teve a oportunidade de trabalhar com tecidos caros ou raros pode, através da IA, experimentar com essas texturas e ver como diferentes materiais se comportariam em um design. Isso abre portas para a inovação, porque permite que ideias sejam exploradas e refinadas antes mesmo de qualquer material ser cortado ou costurado. Além disso, designers amadores ou aspirantes têm a chance de experimentar e aprender, mesmo que não tenham acesso a um ateliê ou a ferramentas tradicionais. Essa democratização é uma das maiores promessas da IA. Ela nivela o campo de jogo, dando a todos a chance de criar. No entanto, como você mencionou, essa acessibilidade também pode ser vista como uma ameaça por alguns designers tradicionais, que podem se sentir desafiados pela ideia de que qualquer um pode criar com a ajuda de IA. É natural que haja uma certa resistência, especialmente porque a criação manual, o toque humano e a experiência de anos são aspectos profundamente valorizados no design e na moda. Por outro lado, essa tecnologia não precisa ser vista como uma substituta, mas sim como uma ferramenta adicional. Os designers tradicionais têm algo que a IA ainda não pode replicar: a intuição, a sensibilidade ao detalhe e a capacidade de contar histórias através de suas criações. A IA pode gerar variações e sugerir combinações, mas a visão final, a narrativa por trás de um design, ainda depende da criatividade humana. E é aqui que a colaboração entre humanos e IA pode realmente brilhar, com a IA servindo como uma extensão da capacidade criativa do designer, oferecendo novas perspectivas e possibilidades que podem ser refinadas pelo toque humano. Então, sim, a IA está tornando a moda e o design mais acessíveis e possibilitando novas formas de experimentação e criação. Isso é uma oportunidade incrível, tanto para novos talentos quanto para designers experientes que podem usar essas ferramentas para explorar novas fronteiras criativas. A chave será encontrar um equilíbrio onde a tecnologia e a criatividade humana possam coexistir e se complementar, levando a um futuro onde as criações são mais inovadoras, personalizadas e, acima de tudo, autênticas. Beleza, perfeito, Ariel. Cara, tem muito que se aprender e tem muito que se
você está em relação à inteligência artificial. É a ideia de você pensar em costurar em um tecido caro ou um tecido raro, como você falou, para mim, como é um nicho que eu não acompanho, realmente faz total sentido, né, democratizar isso. Eu pensei mais no acesso, e você já falou em profundidade até onde é possível chegar. Gostei, gostei mesmo. Bom, mas vamos continuar avançando, que nosso programa já está quase no final. Ainda temos mais alguns temas para falar, como por exemplo, cara, a cultura pop, que é reflexo do que a gente vive, né, no nosso dia a dia. Que é, a IA está realmente deixando uma marca significativa na cultura pop, tanto na criação quanto na disseminação de conteúdo. Um dos exemplos mais visíveis é a geração de memes por IA. Hoje, temos algoritmos que analisam padrões de humor e tendências em redes sociais para criar memes que são instantaneamente virais. Ferramentas como Image Flip oferecem geradores de memes baseados em IA que criam piadas ou imagens engraçadas adaptadas a diferentes públicos. Isso permite que marcas e criadores de conteúdo interajam com suas audiências de forma rápida e eficaz, aproveitando o humor e a relevância cultural. Cara, memes gerados por IA são uma grande inovação, realmente são muito divertidos. O pessoal, né, vai além às vezes da expectativa ou da brincadeira, mas eles captam a essência da cultura, né, de como a sociedade vive hoje e também as molda, né? Exatamente, Care. Além de capturar a essência da cultura atual, os memes gerados por IA também moldam como as pessoas interagem e consomem conteúdo nas redes sociais. Eles têm a capacidade de amplificar tendências e criar novos diálogos culturais de forma quase instantânea. Por isso, a IA não está apenas refletindo a cultura pop, mas também desempenhando um papel ativo em sua evolução. E isso vai além dos memes. A IA está profundamente integrada em plataformas de mídia social como o TikTok, onde personaliza o conteúdo que cada usuário vê com base em suas interações, criando uma experiência ainda mais envolvente e direcionada. Cara, realmente a IA está revolucionando e isso mostra cada vez mais que as pessoas estão usando a IA para criar novos formatos de conexões sociais, né? Ou seja, elas usam, né, os meios, né, de memes, como por exemplo, de emojis, né, para gerar impacto, né, entre uns colegas e outros, ou alguns grupos e outros. Músicas, né, vídeos virais, tudo isso faz parte, né, da nossa sociedade e as ferramentas de IA estão cada vez mais impulsionando e personalizando isso. Sem dúvida, Care. A IA está facilitando novas formas de conexão social e expressão pessoal que antes não eram possíveis. Músicas, vídeos virais, memes, todos esses elementos estão sendo personalizados e ajustados pela IA para ressoar de maneira única com diferentes públicos. Por exemplo, o algoritmo JukeDeck pode compor músicas de fundo originais para vídeos, o que é especialmente útil para criadores de conteúdo que precisam de trilhas sonoras exclusivas. Isso democratiza a criação de conteúdo, permitindo que mais pessoas criem e compartilhem suas ideias de maneira impactante. A IA está realmente ampliando as possibilidades de expressão e interação na cultura pop, tornando-a mais acessível e dinâmica do que nunca. Cara, isso é fantástico, é muito interessante, Ariel. Cara, como é que tem tantas ferramentas acessíveis para todo mundo e isso acaba moldando, né, nossa cultura pop. O que que você acha disso para um futuro, né? Isso começou tem pouco tempo, né? Como é que você vai entender como isso molda um futuro para daqui a 5, 10 anos da nossa cultura pop? Que é, o futuro da cultura pop impulsionado pela IA promete ser ainda mais diversificado e dinâmico. A personalização e a automação vão continuar a crescer, dando a mais pessoas a capacidade de criar conteúdos que ressoem de forma única com audiências específicas. Nos próximos 5 a 10 anos, podemos esperar uma explosão de novas formas de arte e entretenimento, muitas das quais ainda nem conseguimos imaginar. Por exemplo, a IA poderá criar experiências totalmente imersivas, onde as fronteiras entre espectador e criador se tornam borradas. Ferramentas como realidade aumentada e virtual, combinadas com IA, poderiam permitir que as pessoas participassem ativamente da narrativa de um filme ou videogame, moldando o desenrolar da história de acordo com suas preferências e emoções em tempo real. No entanto, com essas novas possibilidades vem também desafios. O controle de qualidade e a gestão de direitos autorais serão questões importantes a serem enfrentadas. À medida que mais conteúdo é criado por IA, será crucial estabelecer diretrizes claras
para garantir que a inovação seja ética e respeite os direitos dos criadores humanos. Em resumo, o futuro da cultura pop será cada vez mais definido pela IA, com mais vozes e estilos se destacando, mas exigindo um equilíbrio cuidadoso entre tecnologia e ética. Cara, falando em tecnologia e ética, a gente já entendeu que é um futuro sem volta, a IA vai estar participando do dia a dia, mas muitas vezes falando de cultura, né, de nerdices, de memes, né, e de criatividade, a gente também tem, né, o pessoal que se diverte com humor, muitas vezes, né, o pessoal de stand-up, ou o pessoal com um humor mais grosseiro, ou áspero, ou cômico, ou, né, intimidador, né? Como é que esse pessoal, né, mistura a ética, né, de um público ou de um momento, né, que está acontecendo na sociedade ou realmente algum fato inusitado do mundo, com uma ética usando IA, porque hoje as pessoas podem, né, ser humoristas, né, pedindo para a inteligência artificial criar algo para eles, né, com base em algum stand-up ou em alguma personalidade, em algum artista de renome aí, como é que você entende que seriam esses desafios éticos envolvidos de as pessoas criarem humor junto com a IA e qual seria esse limite para o humor com a IA? A o uso da IA para criar conteúdo humorístico, é uma área que realmente apresenta desafios éticos significativos. O humor, por sua própria natureza, é algo profundamente subjetivo e culturalmente específico. O que pode ser engraçado para um grupo pode ser considerado ofensivo ou Sim. insensível para outro. Isso coloca a IA em uma posição delicada, porque ao gerar piadas ou conteúdos humorísticos, ela pode inadvertidamente tocar em temas sensíveis ou perpetuar estereótipos. Um exemplo claro disso são os chatbots de EA que tentaram gerar piadas ou histórias interativas, como o iDungeon. Esses sistemas, embora inovadores, muitas vezes não compreendem completamente o contexto cultural ou as nuances que tornam uma piada apropriada ou inapropriada. Sem a sensibilidade humana, a IA pode facilmente escorregar e produzir algo que, sem intenção, seja considerado ofensivo ou problemático. Os desenvolvedores de IA estão cientes desses desafios e têm tentado abordá-los de várias maneiras, né? Um método comum é treinar a IA com grandes quantidades de dados e estabelecer regras rigorosas para filtrar conteúdo inapropriado. Por exemplo, o Jokebot, que gera piadas, é constantemente atualizado com novos dados para melhorar sua compreensão do humor e evitar ofensas. No entanto, mesmo com esses cuidados, a IA ainda pode cometer erros, porque ela não possui a mesma compreensão do contexto ou a mesma intuição que os seres humanos têm. Esse é um dos motivos pelos quais a supervisão humana ainda é crucial. Criadores de conteúdo que usam IA para gerar humor precisam estar cientes dos limites e das responsabilidades que vêm com essa tecnologia. Eles devem revisar o conteúdo gerado e garantir que ele esteja alinhado com os valores éticos e culturais do público-alvo. Além disso, é importante que haja transparência sobre como o humor gerado por IA é criado e utilizado. O público deve ser educado sobre as limitações da IA e sobre o fato de que, embora possa gerar conteúdo engraçado, ela não tem a mesma capacidade de julgamento moral que os humanos. Isso é essencial para evitar mal-entendidos, e para garantir que o humor criado com a ajuda da IA seja usado de maneira responsável. No final das contas, o limite para o humor com IA deve ser traçado com cuidado. Deve haver uma combinação de supervisão humana, diretrizes éticas claras e uma compreensão profunda do impacto que o humor pode ter em diferentes grupos e contextos. Dessa forma, podemos aproveitar os benefícios da IA na criação de humor, ao mesmo tempo em que minimizamos os riscos de causar dano ou perpetuar estereótipos negativos. Cara, isso só reforça a importância de uma abordagem ética, né, na criação de conteúdo em IA, porque quanto ao impacto, né, da IA no humor nas plataformas de mídias sociais, né, a ideia é que sempre que algo viralize, putz, vá para todo canto do mundo e dependendo, como você falou, nem todo mundo tem o mesmo senso de humor ou, né, viraliza de forma ofensiva. Exatamente, Care. O humor é algo extremamente pessoal e varia muito de cultura para cultura, de grupo para grupo. Quando uma piada ou meme gerado por IA viraliza nas redes sociais, ele pode alcançar uma audiência global em questão de minutos. E aí é que entra o desafio. O que pode ser considerado engraçado e inofensivo em um contexto pode ser mal interpretado ou até ofensivo em outro. Nas plataformas de mídia social, a IA está sendo usada para criar e curar conteúdo humorístico, como memes e vídeos engraçados.
Ferramentas como o Memerator utilizam IA para gerar memes automaticamente, mas quando esses memes tocam em temas sensíveis, as coisas podem complicar. A moderação do conteúdo gerado por IA é um grande desafio, porque o que pode ser engraçado para um grupo pode ser ofensivo para outro. Isso levanta questões sérias sobre responsabilidade e controle, especialmente em plataformas com grande alcance global. A moderação tradicional já enfrenta dificuldades em lidar com o volume de conteúdo que circula nas redes sociais. E quando adicionamos a IA na mistura, esse desafio só aumenta. É aqui que a transparência e a responsabilidade são essenciais. Os desenvolvedores e as plataformas precisam ser transparentes sobre como os algoritmos funcionam e estar prontos para intervir quando algo dá errado. Além disso, as diretrizes éticas do uso da IA no humor devem ser claras. A combinação de IA com supervisão humana é crucial para garantir que o conteúdo seja adequado e respeitoso, evitando perpetuar estereótipos negativos ou causar danos. Isso não só protege o público, mas também preserva a integridade das plataformas onde esses conteúdos são compartilhados. No fim das contas, a IA pode trazer muita alegria e risadas, mas sempre precisamos lembrar que com grande poder vem grande responsabilidade. O equilíbrio entre inovação e ética será a chave para garantir que o humor criado com a ajuda da IA seja uma força positiva, capaz de unir pessoas em vez de dividi-las. Disse a frase do tio Ben aí, do Homem-Aranha, né? Cara, e realmente é um ponto extremamente relevante, Ariel. O equilíbrio é bem delicado, mas com a abordagem certa, a IA pode trazer realmente alegria para as pessoas e muitas risadas. Eu acho que a gente está chegando ao fim, Ariel. Já passou um tempão e já passamos por todos os tópicos. Com certeza, Kerr. E assim chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Discutimos como a IA está transformando a criatividade e a cultura, desde a arte e a música até o cinema, o design, a moda e a cultura pop. Também abordamos os desafios éticos na criação de conteúdo humorístico com IA. Esperamos que essa conversa tenha sido esclarecedora e que vocês agora compreendam melhor o impacto e as possibilidades da IA nesses campos. Concordo, Ariel. Foi um prazer compartilhar esses insights com nossos ouvintes. A IA está realmente abrindo novas fronteiras na criatividade humana, mas é crucial que façamos isso de forma ética e consciente. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje. Foi um prazer estar aqui com você, Kerr, e com todos os nossos ouvintes. A IA continua a evoluir e a TV Humana está comprometida em manter vocês sempre informados sobre suas novas aplicações e benefícios. Concordo, Ariel. Foi um prazer compartilhar esses insights com todos os nossos ouvintes. Cara, a IA realmente está abrindo, né, um leque gigantesco para inovação, mas sempre com ética e coerência, né? E agradecemos a todos os nossos ouvintes, né, que participaram conosco. Então, o que eu posso falar é que, mais uma vez, agradeço a todo mundo, né, a participarem do nosso Conexão Você IA e que todos, né, tenham aprendido alguma coisa com essa discussão, com esse bate-bola. Claro, o Ariel fala um pouco mais que eu, né? E muito, eh, com muita propriedade, de forma clara, mas ainda assim a gente tem que raciocinar quais são os vieses de uma inteligência artificial, né? Que pode ajudar a moldar a cultura que a sociedade está utilizando, seja para a parte, né, de brincadeiras, né, com mídias sociais, ou seja na parte de criatividade, com música, design e com cinema, né, a parte toda essa, assim como outros temas todos que a gente falou, né, ao longo desses 7 episódios anteriores, que sempre é uma ferramenta para impulsionar. A IA continua a evoluir e estamos comprometidos em manter vocês sempre informados sobre suas novas aplicações e benefícios. É empolgante ver como essa tecnologia está moldando a criatividade e a cultura de maneiras que antes eram inimagináveis. E como você bem disse, Kerr, o equilíbrio entre inovação e ética é fundamental para garantir que essa evolução seja positiva para todos. Estamos sempre abertos a novas perguntas e sugestões, então não deixem de nos enviar o que vocês gostariam de ver nos próximos episódios. Fiquem atentos aos próximos episódios e não deixem de explorar o universo da IA junto conosco. Estamos apenas começando essa jornada e há muito mais para descobrir e compartilhar. Agora fechamos certinho, Kerr. Se precisar de mais algum ajuste, estou por aqui. Vamos em frente. Boa, Ariel, só vou encerrar aqui dizendo, cara, continue acompanhando aqui a TV Humana, fique por dentro, né, das últimas novidades no mundo tecnológico e vamos para cima. Obrigado, pessoal. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.